sucedido ou não. Eu já vou voltar em relação até à questão do mercado, né? Se de fato precisa contratar um atacante e já a Monique passa as opções que tem. A gente sabe que o Flamengo tem uma base, uma das melhores do Brasil, de repente pode encontrar algum garoto. Não sei se é o caso para esse momento, mas assim, pro Flamengo escrever o jogador é porque existe uma confiança muito grande, né? Mas é aquilo que a gente falou, a Monique já trouxe também, de que primeiro não é simples, é diferente do efeito suspensivo que você consegue quando o jogador toma 2, 3 jogos, como o Bragantino, como exemplo, o Red Bull conseguiu ontem pro Luan Cândido, né? Tava 2 jogos suspensos, foi lá, conseguiu o efeito suspensivo. É diferente, o trâmite ele é bem mais complicado. Assim, eu tava conversando com advogados dessa área, eles acham difícil o Flamengo conseguir o efeito suspensivo, tá? Eles acham que vai resolver o negócio lá na... É TAS ou CAS? Não é de uma hora para outra. Exatamente. Isso aí pode ser só o ano que vem, esse julgamento. Então, assim, vai ter que trabalhar muito bem nos bastidores aí, o Flamengo, para conseguir esse efeito suspensivo. Não estou dizendo aqui que não vai conseguir, mas não é algo fácil, não. Nada fácil, exatamente fácil. isso. E outra coisa, só um toque aqui pro Flamengo. Esqueçam o Santos, por favor. Vocês adoram contratar o jogador do Santos. Julian Furch não está à venda e nem para empréstimo, ok? Pro lugar do Gabigol. Pode seguir. Ô, Monique, a gente abriu enquete aqui pro pessoal participar, caso o Gabigol de fato seja suspenso, né? Se o Flamengo precisa contratar um atacante. Eu queria entender um pouquinho como é que tá essa movimentação. Já se falou um pouquinho também dessa questão de estar monitorando e olhando para o futuro também, mas existe esse posicionamento um pouco mais forte já no mercado? O Flamengo sempre tá no mercado, né? Isso é verdade, né? No momento não. Na teoria, o Flamengo, nessa janela, tinha concluído com as contratações que fez, que eram boas contratações. A chegada do Léo Ortiz, do Vinha e do De La Cruz, né? 3 jogadores que podem ser titular tranquilamente. Então, a princípio, não. E um atacante passava longe de ser uma necessidade ou prioridade. Até porque a gente pode destacar o último jogo contra o Fluminense, que o Gabriel voltou pós-lesão, não era lesão, né, mas estava com desconforto, o Pedro sai e o Tite não coloca o Gabriel. Ele usa o Bruno Henrique como atacante. Então, não dá nem para dizer assim, o Gabriel é um substituto imediato. De fato, é um momento em que o Gabriel está tendo pouco espaço. Mas, se a gente for levar em consideração, o Dorival convoca o Pedro. Vão ser 9 rodadas do Brasileiro, mais jogo da Copa do Brasil sem o Pedro. O Gabriel certamente vai ser um jogador necessário. Provavelmente vai ganhar espaço e vai ser titular da equipe em boa parte desses jogos. Mas o Tite tem outras alternativas. E aí, no caso, nesse Fla-Flu, o Gabigol nem saiu do banco. Quem foi fazer o ataque ali, uma figura mais de atacante, foi o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Então, não era um dos melhores momentos do Gabriel, mas certamente ele é um jogador muito importante para o elenco, ainda mais se tratando de uma ausência. Assim, o Flamengo tem monitorado, a gente ficou sabendo que nos bastidores, né, o Flamengo estava de olho no Carlinhos, do Nova Iguaçu, mas mais ou menos assim, estando no radar, sabe, olhando, e a gente sabe que isso acontece muito depois do estadual, os clubes grandes ficam de olho, né, em algumas peças que se destacaram em clubes de menor expressão, a gente vê isso em todos os estaduais, acho que aqui no Carioca e aí no Paulista a gente vê isso mais, mas não tem nenhum alvo ou nada que o Flamengo esteja se movimentando nesse momento, porque a expectativa e a esperança é de que o Flamengo consiga esse efeito suspensivo. Mas fato é que se o Gabigol não conseguir ser liberado para atuar, o Flamengo vai se movimentar porque tem essa possibilidade de perder o Pedro. O Dorival já deixou claro que o Pedro não estava nessa convocação, mas está no radar e o Pedro vive uma boa fase. Acho que é um jogador com uma característica diferente, que pode acabar pintando numa convocação para a Copa América. E aí, assim, só para as pessoas terem uma ideia do tempo, às vezes a gente fala rodadas, né? A programação da seleção é se apresentar na Granja no dia 27 de maio. E aí, no início, os jogadores que estiverem disputando a final da Champions não vão estar fora. Alguns do futebol brasileiro também poderão ainda estar nos seus clubes, mas a partir do dia 3, mais ou menos, todo mundo já vai estar na Granja. E a partir do dia 5... o Brasil já viaja para os Estados Unidos, porque vai fazer 2 amistosos nos Estados Unidos antes do início da Copa América. E a Copa América, se o Brasil for até a final, só termina no dia 14 de julho. Então, imagina, estamos falando de uma janela de 27 de maio a 14 de julho, em que pode haver uma negociação ali só nos primeiros dias dessa janela de treino, e depois é esse período todo se o Brasil for até a final. Então, é um bom tempo
para um time que já deve perder provavelmente Arrascaeta, Vinha, Varela, De La Cruz, Pulgar, e tem possibilidade de perder outros jogadores, né? Agora tinha Fabrício e Ayrton convocados, ainda tem outros nomes no radar. Léo Ortiz, se começar a jogar, pode ser um nome no radar. O próprio Pedro, o Gerson vai voltar, não sei se vai voltar a tempo, mas era um nome que também estava no radar. Então, assim, é uma preocupação, e aí se estiver sem o Gabigol é mais um desfalque num momento que já vai ser um momento delicado na temporada. Então, se esse efeito suspensivo não acontecer, a tendência é que o Flamengo se movimente para tentar a solução mais rápido possível para repor essa ausência no elenco. Esse Carlinhos, que a Monique falou, foi formado no nosso terrão. Corinthians, né? Do nosso Corinthians, isso. É campeão da Copinha, né, ele? Exato. Ele agora não é jogador, tudo uma coisa só. não é um jogador tão novo, né? Isso. Mas é aquilo que a Monique falou, né? O investimento acaba sendo muito baixo, né? E Perfeito. numa dessas vale de fato arriscar para tentar ter uma outra opção. Foi o ano passado, ou ano retrasado, ano passado, né? O Fluminense contratou o Lelê. Sim. Isso. Ano passado. Foi destaque no Volta Redonda. Perfeito. É. isso. É isso aí. Ô, Monique, obrigado, viu? Qualquer novidade você volta com a gente para falar de Flamengo. Ela também, acreditava. De Gabigol. Hã? Ela acreditava. É. No Santos na final. Ô, Monique, só eu ia te liberar, mas peraí, vai. Deixa eu só Mandou fazer mesmo. Tava Zapzinho. pensando aqui. Mandou o zap. Vai dar. Deixa eu... me parece que a gente, obviamente, fala do Gabigol muito mais pelo tamanho que ele tem no Flamengo do que, de fato, ser importante. É isso. Porque Boa, você trouxe um contexto pra gente que ele não é a opção, não é a segunda opção. Talvez a terceira ou a quarta, e obviamente numa Copa América o Flamengo vai ficar bem desfalcado, né? E aí sim ele poderia ter chance. Mas nesse momento, claro que pro jogador é terrível você ficar uma semana, ficar 6 meses, ficar 1 ano, ficar 2 anos fora, é muito complicado. Mas eu acho que a gente fala hoje muito mais do Gabigol e dessa história toda pelo tamanho que ele tem no Flamengo e não pelo fato da falta que ele vai fazer pro time do Flamengo. Dá pra dizer isso ou não? Porque se a gente parar para pensar, Vitor, se a gente estivesse no ano de 2019, jogando o que o Gabriel estava jogando, se isso acontecesse, seria uma tragédia. Porque, né, a gente estaria falando de tirar do time uma peça que era fundamental. Era um momento do quarteto ali, Ribeiro, Bruno, Arrasca e Gabi, fenomenal. Então a gente estaria falando de uma coisa terrível para o time do Flamengo. Hoje, se a gente for olhar, o Tite não usa o Gabigol como titular. Definitivamente. E muitas vezes não é a primeira opção no sentido, o Gabigol é o reserva imediato do Pedro e se o Pedro sair, o Gabriel vai entrar. Não. Depende muito da leitura de jogo do Tite, do adversário, foi o que ele explicou no Fla-Flu. O que ele precisava era do Bruno Henrique ali, que ele achava que ia dar um pouco mais de profundidade, enfim. E ele explicou e fez a mudança, trouxe o Vitor Hugo para o meio, muitas vezes ele entra com o Matheus Gonçalves também, então ele tem variações. Então hoje, em termos de... vai ser um desfalque de peso com o Flamengo jogando na Libertadores, vai ser um desfalque de opções para o Tite, é o que a gente pode dizer. Perfeito. O Flamengo passa a ter uma opção a menos, mas olhando para o que o Tite usa de time titular, não é a questão. Só que aí quando a gente faz um recorte de que se eles saírem 6 titulares desse time, aí é um desfalque terrível, porque aí você não tendo o Gabigol numa situação que você tem 6 desfalques de time titular, é um desfalque terrível. Então acho que o cenário é mais ou menos esse. Perfeito. Valeu, Monique. Obrigado. Bom dia pra você, tá? Qualquer novidade você volta com a gente. Beijo pra você. Nossa, elegante Monique Danello. A impressão que eu tenho é essa. Se fosse o fulano, a gente ia falar, olha lá o fulano, 2 anos, que loucura. Vamos falar do Corinthians? Ia ser assim, né? A gente ia só dar uma... Beleza. Hoje a verdade é que pro Tite o Gabigol compõe elenco, né? Total. Ele passou a ser uma peça ali de reposição e tá nem longe a de ser... Exatamente. E tá longe de ser aquele cara que ou era a principal peça ou uma das principais peças do Flamengo. O Mauro também tem contato com o Gabigol já há muito tempo, né? Eu vi ele chegar no time principal do Santos. O Gabigol ele precisa ser cercado de muito carinho, de muita atenção, de um certo mimo para poder estar num grande momento. Não falei regalias, não. Falei mimo mesmo, mimo de... Pô, Gabigol, tu joga demais, tu é bom demais, vem aqui, vamos te abraçar. Né, Mauro? Essa sensação que ele precisa de um carinho assim, e assim, mas não pode... No Flamengo, pela história estupenda que ele tem, qualquer clube não pode prescindir de um jogador. Em relação especificamente a inscrever na Libertadores, tá perfeito, escreve mesmo.
Agora, o que vai acontecer não se sabe, até porque até a punição pelo doping é uma punição diferente, é pela maneira como ele se tratou no dia da coleta, sem entrar nas tantas questões. Não é fácil, evidentemente, mas você ter pela lista longa, larga da Libertadores, você pode botar, tem que continuar. Pode tentar, né? Te dá uma margem para tentar. Deixa lá, porque vai que dá certo. E aí? Não dá para prescindir de um cara que simplesmente o Flamengo chegou em 3 finais de Libertadores, o cara fez gol em 3. Nas 3, uma não deu certo, das outras 2 ele era o pior em campo e virou o jogo, imagina se fosse o melhor. E para as pessoas e o do último título ganhou em Guayaquil no gol dele, para as pessoas contra o Atlético Paranaense. Terem ideia do tamanho que o Gabigol representa ao Flamengo, o maior ídolo do Flamengo abriu as portas sem treinamento para o Gabigol. Eu estava do lado dele ali quando ele falou Mauro isso, lá. Né? No lançamento da biografia minha, do Maurício Nunes, Zico 70, dia 16 de abril, estaremos lançando em São Paulo, ainda daremos detalhes se vai ser um evento aberto ou fechado, porque mesmo no Museu do Flamengo, o Zico é o Zico, você tem que fechar porque não cabe, o Zico é maior do que, quase que ele é maior do que o Flamengo, maior do que o Flamengo. E o Zico falou, falou, cara, as portas estão abertas para esse CFZ, para ele, enfim, é o tamanho que tem o Gabigol. No Rio, você já lançou o livro lá no Rio? Lançamos segunda-feira agora à noite. Você não gosta de São Paulo? Qual que é o esquema? E vamos lançar dia 16 de abril em São Paulo, achei porque que você não Zico gostava e de São Flamengo. Paulo. Tá brincando. Não, e o Zico é tão absurdo. E ele não... O Zico é tão Zico nessas coisas que ele ainda tá dizendo, será que a gente lança... Nada contra São Paulo, mas ele acha que ele, Zico, Rio, né? Que não eventualmente... Cara, é um desespero fechar a lista de convidados do Zico. Eu tô deixando fora... Você colocou meu nome já?